para não ficar mais compactado. Infelizmente, eu gostaria de ter dado o exercício em aula também para ir conversando com vocês, enfim, próximo ali, mas não deu e isso não vai também acontecer tão cedo, porque semana que vem ainda é por vídeo, né? Vamos ver se as coisas melhoram. Mas então, ali na primeira questão, Maria firmou um contrato com Clara. Deixa eu só ver se estou gravando mesmo. Tô. Firmou um contrato com Carla de prestação de serviço no valor de 10 mil. Carla, na qualidade de prestadora, tinha o prazo improrrogável de 30 dias para concluir o serviço, sob pena de incorrer em multa. Cláusula penal. Não cumprimento implica multa de R$ 1.000, sem prejuízo de responder pelas perdas e danos. Com o atraso de Carla, Maria sofreu um prejuízo de R$ 2.000. Não houve qualquer causa para afastamento da aplicação da cláusula penal ou o dever de indenizar. Considerando o caso narrado, é correto afirmar que Maria poderá exigir de Carla, em razão do descumprimento, desprezados eventuais acréscimos, juros e correção monetária, o pagamento de... Quanto é que ela pode cobrar? O que vocês acham? Senhor, eu coloquei que era 1.000, 1.000? Por quê? porque o 411 ele expressa só o que está em cláusula, ele não expressa mais nada. Aqui tem que olhar todos os artigos dessa cláusula penal. Na verdade, é 3.000. Por quê? 416, parágrafo único, diz o seguinte: ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Então, quer dizer, tu teria que ter um contrato dizendo, olha, se não cumprir, tem uma multa e ainda vou poder pedir indenização suplementar. E ali tem um trecho do exercício aqui, né, do texto, que diz: não houve qualquer causa para afastamento da aplicação de cláusula penal ou do dever de indenizar. Então ele deixa entender que havia uma previsão contratual do dever de indenizar. Então ali havia uma previsão de multa e mais uma indenização. Claro que essa indenização vai ter que ser comprovada, enfim, né? Mas existe essa abertura porque estava previsto em contrato. E aí, com base nisso, né, se foi convencionado, né, no caso aqui, o 416, ali no parágrafo único, diz: se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, é um início de indenização, é a multa, para complementar com o resto que ainda vai ser demonstrado por ela. Ok aqui? Então, aqui a questão é prestar atenção ali na forma como ele construiu o enunciado. Porque se tu vai olhando reto, a ideia vai direta, a ideia quando a gente pensa em perdas e danos é uma coisa inerente, se tu provar, ninguém põe no contrato, não, se tu quiser multa mais perdas e danos, tu tem que prever os dois, e aqui ele está dizendo que os dois estavam previstos. Posso para a segunda? Mas se vocês não se manifestarem, eu vou ir, vou entender o silêncio como uma aceitação. Arthur vendeu para seu amigo Vitor um sofá usado de couro em ótimo estado pelo preço médio de mercado. Os amigos combinaram que o preço do sofá seria pago uma semana após a data em que firmaram o acordo e o sofá deveria ser entregue ao comprador na casa deste um mês após o pagamento do preço. Vitor efetuou o pagamento na data avançada, mas decorrido um mês, Arthur deixou passar o prazo de entrega do bem sem cumprir a obrigação. 2 dias depois, uma repentina mudança de tempo trouxe fortes chuvas para o bairro onde Arthur reside. Logo, uma enchente tomou conta da casa de Arthur, invadindo a casa dele, danificando todos os móveis que ele se encontrava, inclusive o sofá, que foi totalmente destruído. Eu acho que o Arthur mora em Porto Alegre. Como o Vitor vive em uma região que não foi afetada pelas chuvas, foi preciso que Arthur relatasse a ele o ocorrido e comunicasse que, em decorrência do lamentável perecimento do bem,
havia se tornado impossível cumprir o contrato. O que é correto afirmar aqui? O que vocês acham? A Thaísa mandou o Arthur se manifestar, porque o Arthur sabe, porque ele está no exercício. Tem um artigo ali, que é o 399, que diz: o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se esses decorrerem durante o atraso. Quer dizer, se antes de tu estar atrasado e vem algo que destrói o sofá, tua casa ali, tá ali, tem uma empresa ali no Sarandi, vem ali, destruiu tudo antes de tu entregar, é inadimplemento fortuito, não tem o que fazer. O contrato está rescindido, né? Cada um volta ao status quo ante. Agora, se tu já estava em atraso, aí vem uma enchente e destrói o sofá, bom, aí tu já te torna responsável porque o artigo está dizendo. Então tu já tinha que ter entregue esse sofá e tu não entregou e o teu sofá estava na tua empresa ali no Sarandi e foi tudo alagado e destruído. A lei diz, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. O que acontece aqui? Se ele já tivesse, o sujeito tem a loja dele no Sarandi, tá? Aí ele tá fazendo sofá, tá atrasado, não entregou, vem uma enchente e destrói a casa dele e o sofá. Destrói a empresa dele e o sofá. E o credor, no caso, que ia receber o sofá, o Vitor, mora ali, por exemplo, no Menino Deus, onde também foi afetado. Então, se o credor tivesse já recebido esse sofá, estaria destruído. A gente poderia pensar assim, também teria sido destruído de qualquer maneira. Ah, bom, aí então o devedor não responde, porque temos então uma força maior excludente dessa culpa. Mas no caso aqui do enunciado, o comprador ele morava num lugar que a enchente não chegou. Então, se ele já tivesse recebido esse sofá em dia, não teria problema, o sofá não seria perdido. E no fim, se entende que o atraso do Arthur está conexo com o fato de o sofá ter sido perdido, ainda que por força maior, na interpretação desse dispositivo aqui. Consegue entender a ideia? Se você atrasa, você assume os riscos do caso fortuito da força maior. Só vai conseguir te isentar se, aonde estivesse aquele sofá ali, ele teria sido interceptado da mesma maneira. Ok aqui? 3. Volta, por favor. Pode falar, Thaís. É que eu tô relutante em ligar o áudio porque a panela de pressão tá a mil aqui atrás de mim. Não, Mas mas não tem assim, problema, deixa a panela, isso é, ou é porque eu sopa, ou é não tenho feijão, ou é empregada, a empregada leitinho. aqui de casa sou eu, né, professor? Então eu tô fazendo janta e assistindo a aula, confesso. Mas assim, ó, senhor, o Vitor, então, ele é obrigado a receber. Mas ele pagou? Ele não pagou, quer dizer? Eu entendi ali que ele não pagou, senhor. Explica de novo, por favor. Obrigada. Não, tá aqui, ó, Vitor efetuou o pagamento. Mas decorrido um mês, Arthur deixou passar o prazo de entrega. Quarta linha ali. Então foi por isso que eu troquei. Porque eu botei que o Arthur ele não tinha um dever nenhum de entregar, porque foi perdido. Só que ele já tinha efetuado o pagamento na minha cabeça. O Vitor não pagou. Tá, obrigada, Sô. Ok aqui? Beleza, então. Depois a gente tem que adivinhar o que a Thaís está fazendo.
na panela de pressão. Ou é sopa, que hoje está frio, ou é feijão, ou é leitilha. Isso é a última pergunta, são 9 perguntas, tem a 10ª pergunta, que é adivinhar o que ela está fazendo. A 11ª. Não pode entregar a resposta, tá? Tem que guardar, tá? Depois o pessoal pode tentar aí jogar a sorte. 3, né? A empresa A celebrou um contrato com a empresa B com um prazo de vigência de 5 anos, pela qual a segunda prestaria serviço de limpeza e conservação do edifício, que funciona a sede da primeira. O contrato previa particularmente a obrigação de que as vidraças externas fossem limpas ao menos uma vez por semana e continha cláusula que previa a possibilidade de resolução em caso de descumprimento. Ocorre que no início do 3º ano, a empresa B deixou de fazer a limpeza das vidraças por 3 semanas, alegando que a sociedade que lhe aluga os andaimes necessários à atividade externa interrompeu o serviço, de modo que, enquanto não conseguisse outra fornecedora, estava impedido de cumprir sua obrigação. Diante do exposto, o que pode fazer a empresa A? Tem pinhão também. Isso é uma outra alternativa, mas não para essa resposta aqui. A resposta aqui é bem simples, ela pode rescindir o contrato. Inclusive aqui no enunciado nem se fala em perdas e danos, juros, correção monetária, porque isso aqui é uma questão da empresa B dela, né? Se o fornecedor dela não entregou, se o empregado dela não foi, isso é uma questão particular dela que ela tem que resolver e não pode jogar em cima da empresa A. Professor, eu coloquei o 249, ele estaria certo ou errado? 249, fazer? De fazer. Até poderia também. Poderia colocar a ideia de contratar terceiros, né, para que fizesse o trabalho, né? O problema é que aqui eu acho que não é uma atividade única, né? Uma atividade pelo prazo de vigência de 5 anos. Poderia colocar terceiro também, seria uma alternativa. Aí tu salva a obrigação, não precisa liquidar o contrato. E deixa a conta para a empresa B. Tá, então conta como certa também a 249. Uhum. Tá. Seria uma boa alternativa. 4. Uma usina metalúrgica decidiu contratar o serviço de uma transportadora para tornar mais confortável o deslocamento de casa para o trabalho dos únicos 12 funcionários não domiciliados na mesma cidade da sua sede. Poucas semanas depois do início, o micro-ônibus que conduzia os funcionários da usina foi atingido por um carro particular. Alguns dos passageiros do micro-ônibus sofreram lesões corporais graves em decorrência da colisão, além de terem restado danificados diversos computadores portáteis e outros dispositivos eletrônicos. A perícia comprovou que o acidente foi causado exclusivamente pelo carro particular, por grave falta de manutenção do veículo. Restou incontroverso, por outro lado, que o micro-ônibus trafegava em perfeito estado e que não houve nenhuma contribuição do condutor para a colisão. A transportadora, que não conseguiu levar os passageiros ao destino, somado aos danos sofridos, poderá alegar inadimplemento fortuito? Sim ou não? Olha, senhor, eu coloquei que sim, que o 393 ele fala do caso fortuito e do devedor não responder. Num estado normal, padrão de coisas, sim. Só que aqui tem uma pitada de pimenta, que é o caso do contrato de transporte. O que significa isso? Se entende que há tanto risco no transporte, que existe tanto risco envolvido, né, dentro da ótica do transporte, e risco no qual estão incluídos acidentes, que mesmo acontecendo um acidente provocado por terceiro, que a gente poderia pensar que é um fato, um caso, uma força maior, porque vem de fora, mesmo sendo um caso de terceiro, ainda assim o transportador paga para o passageiro. E por que isso?
porque eles fizeram um dispositivo específico para isso, lá no contrato de transporte, no artigo 735, que diz o seguinte: a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é ilidida, afastada por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Ou seja, paga por passageiro, depois vai atrás do cara que gerou o acidente. A opção legislativa pelo risco da atividade, deixar a conta, mesmo com aquele que não tem culpa. Ah, mas ele não tem culpa, por que que ele paga? Porque a atividade é arriscada. E se um risco gera dano, aí tu tem que decidir quem vai pagar o dano. No caso do transportador, o legislador entendeu que é o transportador que paga. Mas poderia ter dito, não, problema do passageiro. Por opção, ele foi para o lado do transportador. Não, não faz parte da matéria em específico, mas tem essa conotação da especificidade, mas não é só ele, tá? Tem o artigo acima, 734, que diz que o transportador responde pelos danos causados às pessoas e bagagens, salvo força maior. Só que força maior é um contexto aberto. A gente sabe que é algo externo, mas é um contexto aberto. Por exemplo, responsabilidade de terceiro, a conta é do transportador, seria quase que uma força maior. Agora, assalto dentro de ônibus, roubo dentro de ônibus, pô, força maior, né? Nada a ver, uma coisa externa. Essa sim isenta o transportador. O assalto dentro de ônibus é uma força maior que isenta o transportador. O acidente com o veículo do transportador não é. Isso na interpretação do 734. E o 735 sobre o acidente é bem preciso. Não dá chance. Ok aqui? Estou seguindo. 5. Gerson contratou a sociedade empresária X para a reforma e decoração de sua nova casa, sendo que após o pagamento integral foi informado que a sociedade empresária X encerrou voluntariamente suas atividades, levando ao descumprimento do contrato. Sob o caso apresentado, qual o tipo de inadimplemento ocorreu? O credor poderia exigir algo? Qual é o tipo de inadimplemento aqui? É o inadimplemento culposo. O sujeito resolveu encerrar a atividade, não vai realizar os contratos que ele tem pendente. Artigo 389. Juros, correção monetária, perdas e danos, principal. Tudo isso aí. Não adianta querer obrigar ele a fazer alguma coisa, porque ele já encerrou mesmo. Não, tudo bem, perdas e danos. Agora, toda vez que tu tiver um inadimplemento culposo, contratual, obrigacional, lembra da cláusula geral 389. Talvez ela não responda tudo, mas ela é o ponto de partida. Quando tu tem uma agressão que vem de situações onde não há um vínculo prévio, que a gente chama de responsabilidade extracontratual, não há deveres recíprocos entre as partes acertados antes do problema, aí a cláusula geral é 186. Que aí é o acidente de trânsito, né? Alguém bate em ti, 186. Alguém descumpre um contrato, tu parte do 389. Maria e Paulo, sexta, tinham passagens compradas para Paris, somente puderam embarcar 2 dias após, perdendo 2 dias de viagem, pelo fato de funcionários da companhia aérea X encontrarem-se em greve. Em caso de pedido de perdas e danos, teriam esse direito Maria e Paulo? Sim ou não? Não transportaram eles porque os funcionários estavam em greve.
O artigo ali que eu tinha falado antes, o 734, sobre o transporte, ele fala em força maior, né? Força maior é externa. Greve é caso fortuito interno, é a relação da parte com seus funcionários. Então, este problema é da companhia aérea. Ela não pode jogar isso em cima do passageiro. E não há isenção para caso fortuito, há isenção para força maior. Então, greve da parte contratual é problema dela. Resolve com os empregados lá e resolve com os contratantes aqui. E no caso aqui, perder 2 dias de viagem, né? Ter o custo do valor, né? Que foi investido e também é um dano moral aí, né? Porque já sai meio frustrado na viagem. Já tem coisas que tu não vai ver, né? Já não vai conseguir ver. Vai ter que só se for outra vez, mas aí a mobilização e o custo é bem maior, né? Júlia e Júlio, artistas plásticos, obrigaram solidariamente a produzir esculturas para exibir no Museu X, que lhes pagou antecipadamente pela locação das obras. Após a conclusão do trabalho, Júlio se encarrega de transportá-lo em seu caminhão até o museu. Contudo, no percurso, Júlio avança indevidamente o semáforo e ocasiona acidente e destrói todas as esculturas. Ante a notícia de ausência das obras, o museu viu-se obrigado a cancelar a exibição e experimentou danos materiais em razão da suspensão. Havendo perdas e danos e juros de mora, quem pode ser acionado? Aqui nós temos resposta na solidariedade, que a gente já viu. O 279 diz que, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, todos têm que pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado, só o Júlio. Sobre juros de mora, todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Artigo 280. 279, perdas e danos, Júlio. 280, poderia ser acionado qualquer um deles, se for a Júlia, depois ela se ressarce com o Júlio. Qual o artigo do ressarcimento mesmo, que é só dele? Que eu me esqueci. Até o 279, que é o só dele, e 280, que cai nos dois. Pois é, eu coloquei os dois, mas eu coloquei 279. Os juros é o 280, né? A indicar aqui que juros de mora e perdas e danos não é a mesma coisa. Oito, a Siderúrgica S.A. foi contratada em 2019 para construir um protótipo de aço para automotiva limitada que deveria ser entregue até o final daquele ano. Entretanto, a Siderúrgica S.A. não conseguiu concluir por inadequado planejamento de sua parte. Quando estava prestes a concluí-lo em março de 2020, adveio determinação do poder público no sentido do fechamento da fábrica e suspensão temporária das suas atividades, com base na calamidade pública decorrente da pandemia Covid-19, o que inviabilizou definitivamente o cumprimento da obrigação. Qual a melhor solução? Aqui é o 399 da mesma forma. Se ela tivesse entregue antes, antes, deixa eu ver só ver aqui. Mas aqui é o 399 no sentido de o dano seria inevitável, né? Ainda que se pudesse pensar em contratar outra, no caso, né? Claro que houve o atraso dela no ano anterior, em 2019, mas já em 2020, pelo menos a partir de março ali, já ninguém conseguiria fazer isso. Então, essa impossibilidade, ela poderia argumentar como
uma força maior, não imputável a ela. Existe diferença entre caso fortuito e força maior? Força maior é tudo que é elemento externo que impede a realização de uma obrigação, né? Fatos da natureza, restrições impostas pela administração pública, daqui a pouco tu ficou de entregar uma coisa e proíbem a venda desse produto. Isso, em geral, leva a excludente de responsabilidade, né, de pagar perdas e danos, multa e etc. E tem o caso fortuito que diz respeito a questões internas da empresa, fatores como pessoal, colaboradores, que em alguns casos podem isentar e outros não. Consequências da mora do credor. Que tinha falado na última aula, alguém lembra? Então vamos lá. Transferência do risco da coisa para o credor, dever de ressarcir as despesas de conservação da coisa, se houver alguma oscilação de preço, também recai sobre ele, se houver algum aumento, porque ele deixou de receber na época que foi combinado. E a última pergunta, que é descobrir o que a Thaís está cozinhando, né? Pinhão. Amor, antes de começar os palpites, né? Eu coloquei ele na 10ª, que ele tem responsabilidade por perdas e danos. Eu me encarnei nas perdas e danos, tá bom? Tá certo, tá errado? Ele pode responder por danos gerados ao devedor, sim, em decorrência de prejuízos que ele tem com a coisa que ele já deveria ter entregue. Né? Daqui a pouco não é só despesas de guarda, de conservação que tu tem com a coisa, depósito, mas daqui a pouco tu deixou de receber um outro material porque aquele lá estava ocupando, né? E aí tu acabou perdendo algum outro negócio também. A 8. A 8. Deixa eu ver aqui. Tu tinha falado 399, se torna 8. Ah, tá. Ok. E que era dano inevitável. É. 399. O Éder botou ali 4 para nós. Estou supondo que ele seja gremista. Aí estamos lavando a alma, né? Depois de tanto sofrimento aí, tá bom para ter uma alegria aí. Então, quem quiser, vou contar até 10 para descobrir o que a Thaís está cozinhando. Eu vou chutar aqui. Meu palpite é sopa. Tá? 1, 2, 3. Tem feijão, tem carne de panela, tem pinhão, sopa, feijão, carne de panela e pinhão. Alguém mais? Última oportunidade. Então pode dizer, Thaís, o que é? Mas, tá igual eu nas provas. Eu peguei, primeiro eu disse um palpite certo.
No caso, o senhor, tá? Tô me colocando no seu lugar. E aí, depois, na hora de responder, eu vou lá e coloco umas coisas nada a ver. Por exemplo, o senhor disse lentilha na primeira suposição. E ia acertar caso eu ficasse convicto e colocasse agora, né, no seu voto, no seu palpite. Aí é lentilha. Ninguém acertou. Por isso, se é em prova, não se mexe em resposta. Respondeu, deixa ali. Tá? Não mexe. Acabei de. Nada. Supus outra coisa, Vou comecei lembrar bem disso dia verde. 10, senhor. Obrigado. Tá? Tu botou, tá posto. Tá? Ó, vou levar isso para a vida também. Importante. Pensamentos para a vida. Tá bom, então. Isso aí, vamos errar com convicção. É o que importa. Então, tá bom, gente. Valeu aí. Semana que vem, ainda no digital. E nos vemos de novo nos horários, bate-horários de sempre. Provas jogada mais para frente ainda. Tá? Só confiro ali no Moodle as datas ali, mas tá mais adiante, 10 e 17. Um abraço, bom feriado, boa noite a todos, tudo de bom. Valeu, um abração.